Olá, perdão, a aula dessa semana será de gravitação universal, enfim, leis de Kepler, a força gravitacional, o básico do ensino médio. Enfim, não é um assunto que costuma cair, não é nem com frequência, mas é bom saber, enfim, vai que, né? Primeiro, fazendo uma breve contextualização histórica, enfim, dos modelos geocêntrico e heliocêntrico. O primeiro de todos, o geocêntrico, ele é um modelo bem antigo, na verdade, é o primeiro modelo entre os dois. Enfim, desde a antiguidade, se acreditava que a Terra estava parada no centro do universo. Isso é até um pouco compreensível do ponto de vista daquela época, porque imagina, você está num lugar parado e vê que, enfim, o Sol nasce, depois se põe, a Lua e os planetas eles se movem. Na nossa visão, então estamos parados e o resto é que se move. Então o geocentrismo, o modelo geocêntrico, ele surgiu mais ou menos nessa ideia. Enfim, no nosso cotidiano, da nossa percepção da realidade, é como se a Terra estivesse parada e os outros que estivessem se movendo de fato. Enfim, mas o modelo geocêntrico só começou a ser mais cientificamente, entre aspas, cientificamente formal com Ptolomeu. Ptolomeu, não confundir com o Ptolomeu de Alexandre o Grande, que depois foi faraó, deu uma origem à dinastia ptolomaica, da qual Cleópatra, por sinal, fazia parte, no Egito. Esse Ptolomeu, o Cláudio Ptolomeu, ele era um matemático e um astrônomo. Enfim, ele fez o modelo geocêntrico dele, apesar de ser um modelo geocêntrico, um modelo bastante... enfim, um modelo que não é o correto. Mas enfim, ele descobriu alguns padrões de movimentos que são importantes. E ele fez uma adição, enfim, no modelo geocêntrico, que é os epiciclos, que está representado aqui. Ele estava vendo que no modelo geocêntrico, com a Terra no centro do universo, ele começou a reparar que os determinados movimentos dos planetas, se estivéssemos no mundo geocêntrico, se estivéssemos no sistema geocêntrico, aqueles tipos de movimentos que ele estava observando, aqueles movimentos enfim, os movimentos planetários, não poderiam acontecer. Então, a solução que ele achou foi colocar os epiciclos. Os epiciclos, pegando esse epiciclo daqui, ele diz basicamente que um planeta ou um corpo qualquer, ele vai girar, ele vai ter uma órbita nesse epiciclo, e este epiciclo, então, vai girar ao redor da Terra. Enfim, então, o planeta gira ao redor do epiciclo, e o epiciclo gira ao redor da Terra. Enfim, ele colocou esses epiciclos, mas com o passar do tempo, com novas observações, ele começou a ver que também outros tipos de movimentos também não batiam com a teoria geocêntrica. Então ele começou a colocar mais epiciclos para tentar corrigir isso, mais e mais epiciclos. Ou seja, era um sistema muito complicado, porque era um planeta girando em um epiciclo girando em outro epiciclo, e outro epiciclo girando, enfim, assim sucessivamente, até todos os epiciclos girarem no planeta Terra, como se fosse uma espécie enfim, deixa eu tentar... uma cadeia, como se fosse uma corrente. Enfim, tem um epiciclo girando em outro epiciclo, girando em outro epiciclo, então é um modelo extremamente complexo, extremamente difícil. Enfim, aí se passaram 1000 anos, até chegar lá na Renascença, ter o Copérnico. O Copérnico é um astrônomo polonês. Enfim, ele na verdade ele não elaborou o heliocentrismo. O heliocentrismo ele é antigo, a ideia do heliocentrismo é antigo. Ela, se não me engano, surge com Aristarco, é um grego também. Aristarco ele calculou a distância da Terra até a Lua usando uma moeda. Enfim, embora sabemos que esta medida que ele fez usando essa moeda entre a distância e a Terra e a Lua fosse uma medida incorreta, muito abaixo da medida real,
foi importante para mostrar como um homem com apenas o seu cérebro e, enfim, ferramentas bem rudimentares é capaz de descrever coisas, enfim, muito, muito complexas. Enfim, mesmo que o resultado dele tenha dado errado, mostrou que, enfim, a mente humana quando bem usada, é realmente uma dádiva. Enfim, então, Copérnico, ele retomou o modelo heliocêntrico do Aristarco, e, enfim, começou a fazer as anotações, até que ele chegou mais ou menos nesse modelo, que tem o Sol tá no meio, tem Mercúrio, o primeiro planeta, depois Vênus, a estrela polar, justamente a estrela polar, as estrelas polares, porque Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, porque Vênus sofre um efeito estufa violentíssimo. É o planeta mais quente do sistema solar disparado. Apesar de Mercúrio ser o planeta mais próximo do Sol, o planeta mais quente do sistema solar é Vênus, graças ao seu efeito estufa. Só para ter uma ideia, chove ácido sulfúrico em Vênus, de tão grande que é o seu efeito estufa. E também a pressão de Vênus, eu não me lembro, enfim, mas é na ordem de 10ª atmosferas. Eu posso estar errado, não tenho esse número de cabeça, mas se não me engano, a atmosfera de Vênus também é algo absurdo. Enfim, então no terceiro temos a Terra, quarto Marte, depois temos o cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, enfim, os outros planetas, Netuno, Urano, enfim, só que não necessariamente eles foram descobertos no mesmo tempo que o Copérnico fez o modelo heliocêntrico. Enfim, então basicamente, fazendo até um truquezinho de etimologia, geografia, enfim, geo significa terra, centrismo, enfim, cêntrico é centro. Então, o modelo geocêntrico é a Terra no centro, o próprio nome já diz. Hélio é só lembrar do deus grego Hélio, o deus do Sol, ou então do elemento químico hélio. A gente sabe que quando pega um átomo de hidrogênio mais outro átomo de hidrogênio, funde, eu tenho um átomo de hélio, que é o que acontece no Sol. Enfim, então o Sol em grego significa hélio. Hélio, Sol, centrismo, cêntrico, centro. Então, o Sol no centro. Enfim, só que esse problema do geocentrismo e do heliocentrismo, ele, vamos dizer que ele afeta muito o ego humano. O ser humano é um dos seres mais egóicos da natureza. Enfim, cremos por muito tempo que somos especiais, que temos um lugar de destaque no cosmos, no universo, ao ponto de nos considerarmos tão importantes, ao ponto que o nosso planeta fique parado e os outros planetas, as estrelas, enfim, que giram ao redor de nós. Ou seja, é como se nós estivéssemos num pedestal. Enfim, seríamos de alguma forma especial, coisa que não é verdade. A natureza é indiferente aos seres humanos, a natureza é indiferente a qualquer coisa, na verdade. A natureza, ela é o que é. Enfim, aqui então, basicamente uma retrospectivazinha entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Perdão. Agora, a curvatura da Terra é um cálculozinho bem interessante. Eratóstenes, ele foi um bibliotecário de Alexandria, da Alexandria do Egito, se não me engano. Existiram 21 Alexandrias, mas ele era da Alexandria do Egito, se não me engano. Ele era um bibliotecário, Eratóstenes era um bibliotecário. Enfim, então ele ficava de vez em quando revirando os livros na biblioteca. Em um determinado livro, não me recordo o nome, tinha lá uma curiosidade que a cidade de Siene ou Assuã, enfim, dependendo da tradução, dependendo da época, existem variações. A cidade de Siene ou Assuã, se eu fincasse uma estaca ao meio-dia do dia 21 de julho, se não me engano, essa estaca fincada no centro da cidade ao meio-dia não tinha sombra. Não tinha sombra. Isso pode ser só uma curiosidade, só um fato curioso para a maioria das pessoas, mas Eratóstenes começou a pensar, imaginar, na verdade. Enfim, vamos supor que a Terra seja plana.
Igual uns idiotas aí acham que a Terra é plana. Vamos supor que a Terra seja plana. Se eu colocar, então, fincar dois pedaços de madeira, um em Siene aqui, ou Assuã, e outro em Alexandria, fincar o mesmo pedaço de madeira, com o mesmo comprimento, enfim, igual. Só que um fincado em Siene e outro em Alexandria, considerando o planeta plano, os raios solares, quando eles baterem, eles vão ter que gerar a mesma sombra. Afinal, a Terra. Então, os raios solares vão chegar igualmente nos dois bastões. Então, a sombra dos dois bastões tem que ser igual. Só que, como no manuscrito que Eratóstenes tinha lido, os raios solares em Siene, no meio-dia do dia 21, não fazem sombra. Enquanto em qualquer outra região, ele pegou Alexandria como exemplo, fazem sombra. Ou seja, isso já deduziu que a Terra não poderia ser plana. A Terra, então, tem que haver uma curvatura para poder os raios chegarem com uma diferençazinha que permita a sombra. Enfim, então ele pagou um andador, o andador foi até Siene, fincou a pedaço de madeira lá no chão, no meio-dia do determinado dia, e o andador ele também fez a contagem da distância, né? Ele contou, enfim, quantos quilômetros eu tenho do percurso de Alexandria para Siene. Enfim, ele percorreu 800 quilômetros e a sombra que o pedaço de pau fincado em Alexandria fazia um determinado ângulo com a sua sombra. Eratóstenes calculou esse ângulo e era aproximadamente 7,2 graus. Aí ele pensou, se em 7,2 graus eu percorro 800 quilômetros, em 360 graus, que é uma curvatura, enfim, que é um círculo completo, eu vou percorrer quantos quilômetros? Aí ele fez uma regra de 3 simples. Ele viu que 7,2 dividido por 360 é igual a 1 sobre 50. Então, 1 sobre 50 é igual a 800 sobre a curvatura da Terra, a circunferência da Terra. Aí ele só, enfim, multiplicou aqui, então ele chegou que a curvatura da Terra de 40 mil quilômetros. Um valor extremamente preciso. Hoje, enfim, com métodos mais sofisticados de cálculo, sabemos que a curvatura da Terra é de 40.075 quilômetros, ou seja, um erro de menos de 0,2%. Um erro extremamente ínfimo, enfim, há milênios de anos, e ainda tem idiota que acredita que a Terra é plana. Enfim, então, tanto esse cálculo da curvatura da Terra quanto o cálculo da distância da Terra à Lua, que a Aristarco fez, eu não vou mostrar aqui porque ele é um pouco mais extenso, enfim, mostram que a mente humana, quando ela é bem aproveitada, ela realmente é capaz de coisas absolutamente surpreendentes. E aqui temos uma tabelinha com as leis de Kepler. As leis de Kepler do movimento planetário. Enfim, temos aqui a descrição dos planetas em ordem, o seu período de revolução. O período de revolução nada mais é do que o período de translação. Enfim, medido no caso aqui em anos. Tanto é que a Terra, como a Terra demora exatamente um ano para fazer uma revolução, aqui tem 1,000 e assim vai. Distância até o Sol, enfim, autoexplicativo. Constante de Kepler é uma constante que eu vou detalhar mais a seguir. E erro relativo é o erro entre a previsão do Kepler e a previsão, enfim, e os cálculos feitos atualmente com modelos mais sofisticados. Essa distância até o Sol, ela está em uma unidade astronômica, enfim, muito, muito peculiar, que o próprio nome da unidade é unidade astronômica. Ela é basicamente a distância média entre a Terra e o Sol. Enfim, quando vamos expressar distâncias muito grandes, não dá para expressar em metros, porque, enfim, é uma quantidade absurda de metro. Enfim, então escolha uma unidade que seja grande o suficiente, que dá para representar. Uma unidade astronômica, então, é a distância média entre a Terra e o Sol. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Um parsec, então,
é a distância de um paralaxe de segundo de arco. Enfim, aqui temos a constante de Kepler, enfim, aproximadamente 1 para todos os casos, e o erro relativo vemos que é extremamente baixo. Extremamente baixo. Agora vamos ver as leis de Kepler propriamente ditas. Bom, aqui está Johannes Kepler. As leis de Kepler, ele não é uma lei, enfim, que dá para deduzir matematicamente, é uma lei experimental. Na verdade, ele pegou as orientações de outro astrônomo chamado Tycho Brahe, que ele fez anotações extensivas sobre o movimento dos planetas, a rotação dos planetas, a translação, perdão, dos planetas, a distância dos planetas até nós, enfim, ele fez várias observações sobre os planetas, e o Kepler depois ele foi observando essas anotações e ele viu que tinha determinados padrões. E com esses determinados padrões, ele formulou as 3 leis de Kepler do movimento planetário. A primeira lei diz a lei das órbitas. Aqui tem uma 3 representações. Aqui está a primeira lei, esse espaço da primeira lei, esse da segunda e esse da terceira. A primeira lei de Kepler diz que a trajetória de um planeta é uma elipse em que um dos focos está o Sol. Uma elipse é como se fosse um círculo achatado. Um círculo, na verdade, ele é uma elipse. O elipse ele tem 2 focos. Enfim, o círculo, então, os 2 focos do círculo são iguais. É como se fosse uma equação de segundo grau que tem 2 raízes iguais. O círculo ele tem os 2 focos iguais no mesmo lugar. Então, uma elipse, enfim, grosseiramente, é um círculo achatado. Enfim, a Terra, então, os outros planetas, via de regra, eles não se movem em um círculo perfeito. Eles têm um leve achatamento. E a lei de Kepler diz isso. Os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol ocupando um dos focos. Esta é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, a lei das áreas, ela diz que a velocidade areolar em um determinado segmento, ela é constante. Velocidade areolar nada mais, nada menos é do que a velocidade que eu varro uma determinada área. Aqui é a segunda lei de Kepler, outra representação. Aqui eu tenho uma área A1, eu vou fazer essa área A1 em um período de tempo ΔT, e aqui eu tenho outra área A2, eu vou fazer também o período de tempo ΔT. Ou seja, a velocidade areolar vai ser a razão da área para o tempo, para o ΔT. Enfim, se eu vou ter áreas diferentes, mas eu vou ter intervalos de tempos iguais, isso quer dizer que a velocidade do planeta não é constante. Por que não é constante? É a velocidade linear, no caso, tá? A velocidade areolar é constante, mas a velocidade linear não. Por exemplo, aqui, no caso, o planeta, nessa área A2, o planeta ele é mais lento. A seu giro é mais lento. Enfim, ao passo que aqui na área A1, ele gira mais rápido, ele se desloca mais rápido. Enfim, para poder o seu tempo ser o mesmo nas duas áreas. Então, são áreas diferentes, mas com o mesmo tempo. Então, a velocidade linear do planeta vai variando. Em determinadas regiões ele é mais rápido, em determinadas regiões ele é mais lento. Aqui na área A1, ele vai ser mais rápido para poder cobrir essa área toda que é grande. E aqui, nessa outra região, na área A2, ele vai ser mais lento. Enfim, o segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Intervalos de tempos iguais. Essa é a segunda lei de Kepler. E a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. Ela diz basicamente que o cubo da distância média do planeta, que eu vou denotar aqui por R. R, então, é a distância média do planeta até o Sol. O cubo dessa distância sobre o quadrado do seu período de revolução, do seu tempo, que demora para dar uma volta completa, é uma constante que depende do sistema solar, do sistema estelar, perdão. E essa constante ela vai ser igual a G, que é a constante gravitacional universal,
vezes m, que é a massa da estrela, dividido por 4π ao quadrado. Então, aqui, a terceira lei de Kepler, eu tenho aqui no caso a Terra e o Sol com os dois raios. O raio máximo é a distância máxima da Terra até o Sol, e R mínimo, que é a distância mínima da Terra até o Sol. A distância máxima, ela tem um nome de afélio. E a distância mínima tem um nome de periélio, está perto. Então, periélio está perto, o que está mais afastado, afélio. Enfim, esse desenho aqui está um pouco fora de escala, é porque a órbita da Terra ela não é tão achatada assim. Ela é quase uma curva perfeita. Uma curva não, um círculo perfeito. Quase um círculo perfeito. Tem um leve achatamento, mas não desse grau aqui. Enfim, agora vamos supor que eu tenha o raio, a distância da Terra, a distância média da Terra até o Sol, e eu tenho o período de revolução da Terra até o Sol. E eu queira saber agora essas outras informações de outro planeta. Eu queira saber a distância desse planeta até o Sol, ou o período de rotação desse planeta até o Sol. Usando a terceira lei de Kepler, que diz que basicamente o cubo da distância dividido pelo quadrado do período de revolução é constante. É constante para o sistema solar dotado. Ou seja, então o R da Terra ao quadrado dividido por T da Terra ao quadrado vai ser constante. E também o R de Júpiter ao quadrado, que no caso o planeta aqui é Júpiter, dividido por T de Júpiter ao quadrado, também vai ser constante. Ou seja, a distância, o R da Terra ao cubo, dividido pelo T da Terra ao quadrado, vai ser igual ao R de Júpiter ao cubo, dividido pelo T de Júpiter ao quadrado. Para todos os planetas do mesmo sistema, a relação entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da trajetória é constante. Enfim, agora um exercíciozinho das leis de Kepler. Assinale a alternativa correta com relação às leis de Kepler para o movimento dos planetas. As 3 leis de Kepler são resultado de observação de natureza puramente empírica que contrariam a mecânica newtoniana. Não contrariam. Na verdade, Newton chegou na sua lei da gravitação universal também com base nas observações de Kepler. As leis de Kepler baseiam-se no fato de que a força gravitacional entre planetas varia com o inverso do cubo da distância entre os centros dos planetas. Não, também não. A primeira lei de Kepler diz que as órbitas descritas pelos planetas são circunferências perfeitas. Também não. Lembrando, a primeira lei, a lei das órbitas, diz que os planetas eles estão em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. A segunda lei de Kepler diz que o modo da velocidade de translação de um planeta, velocidade areolar, é constante. Não. A terceira lei de Kepler diz que a razão entre o quadrado do período de revolução de um planeta ao redor do Sol e o cubo do semi-eixo maior. O semi-eixo maior é a distância da trajetória, é uma constante que depende da massa do Sol. Então, alternativa letra E. 2. Calcule aproximadamente o período de rotação de um satélite artificial da Terra, cujo raio da órbita é 2 vezes menor que o raio da órbita da Lua. Considere que o período de rotação da Lua ao redor da Terra é igual a 28 dias. Ou seja, a questão me deu a distância desse satélite até a Terra, que é 2 vezes menor que a Lua. Aí eu coloco que a distância da Lua até a Terra é x, então a distância desse satélite artificial até a Terra vai ser x dividido por 2, já que o seu raio da órbita é 2 vezes menor. E agora eu vou querer saber o período de rotação, o período enfim, que esse satélite dá a volta na Terra, enfim, sabendo que o período de rotação da Lua é de 28 dias. Então, igualando, usando a terceira lei de Kepler, o R da Lua ao cubo dividido pelo T da Lua ao quadrado vai ser igual ao R do satélite ao cubo dividido pelo T do satélite ao quadrado. Aqui eu posso fazer um truque muito especial, muito legalzinho, que é basicamente deixar R sobre R e T sobre T. Se eu jogar o R do satélite aqui para baixo e o T da Lua aqui para cima, eu posso deixar tudo em evidência. Eu posso fazer essa fração aqui e depois elevar ao cubo, em vez de eu ter que levar todos os números ao cubo e ao quadrado, porque é uma conta meio extensa. Enfim, então eu faço isso, então eu tenho que
R da Lua dividido por R do satélite, tudo isso ao cubo é igual ao T da Lua dividido por T do satélite, tudo isso ao cubo, tudo isso ao quadrado, perdão, é igualdade. E agora eu sei que o R do satélite é 1 sobre o R da Lua. De fato, a questão já disse aqui que o período de rotação do satélite artificial da Terra, cujo raio da órbita é 2 vezes menor que o raio da Lua. Ou seja, R do satélite igual a 1 meio R da Lua. Se eu elevar ambos os lados ao cubo, eu posso fazer tudo que eu quiser com a equação desde que eu faço nos dois lados. Então eu vou colocar R do satélite ao cubo é igual a 1/8 do R da Lua ao cubo, já que 1 sobre 2 ao cubo é 1/8. E agora eu posso deixar do jeito que está aqui. Eu posso passar o R do satélite aqui para baixo, dividindo, e 1/8 para cima. Ou seja, eu tenho que o R de Lua dividido pelo R do satélite, tudo isso ao quadrado é igual a 8. Ou seja, essa parte aqui da equação, ela é igual a 8. Então eu só substituo 8 igual a T Lua dividido por T satélite, tudo isso ao quadrado. Agora eu posso tirar a raiz quadrada de 8. Enfim, tirando a raiz dos dois lados, tira a raiz aqui, corta a raiz com o quadrado, tira a raiz de 8. Então, o T Lua dividido por T satélite é igual a raiz de 8. Passando, então, o T satélite aqui para cima e a raiz de 8 aqui para baixo, eu tenho que o T satélite vai ser igual a 28 que é o período da Lua. A questão informa que o período de rotação da Lua é 28 dias. Então, o T Lua é 28 dividido por raiz de 8. Raiz de 8, se eu fatorar, eu vou chegar a 2 raiz de 2. E eu posso cortar aqui 28 com 2, 14. 14 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 a gente sabe que aproximadamente é 1,4. Então 14 dividido por 1,4 é aproximadamente 10. Então o período do satélite é aproximadamente 9,899 dias. Esse foi o jeito que eu achei. Enfim, tem várias formas de fazer. Eu fiz desse jeito porque eu não queria ter que levar, por exemplo, o 28 ao quadrado. Porque como é um número grande, levar ao quadrado é um pouco chato. E trabalhar com números grandes, fazendo operações grandes, é também uma operação meio chata. Então, geralmente, eu gosto de colocar o R sobre R e o T sobre T, porque eu posso fazer uma fração direto e reduzir meu trabalho. Mas se alguém achou esse jeito um pouco complicado, não tem problema. Pode fazer do jeito que preferir, do jeito que achar mais fácil. Agora, é um pouco especial, tem que ter até um certo destaque, Newton. O pai da física, o criador do cálculo, enfim, o homem que provavelmente viu o rosto de Deus. E aqui essa frase diz, aquele que com sua genialidade superou a humanidade. Newton foi, enfim, possivelmente o maior gênio que já pisou nesse planeta. Enfim, eu não vou falar muito de Newton, porque eu começo a me emocionar e não é bem o rumo da aula. Enfim, a força gravitacional. Ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo que a Terra exerce sobre um corpo em suas proximidades. A partir daí, criou a lei da gravitação universal. Ou seja, a força com que a Terra atrai a Lua é a mesma força com que a Terra me atrai. Não é que seja a mesma força, mas é o mesmo princípio, vamos dizer assim. O mesmo princípio que faz com que a Terra atrai a Lua é o mesmo princípio que faça que eu, que você, que o seu pai, que sua mãe, que enfim, qualquer pessoa que você conheça, tudo que você conheça também seja atraído pela Terra. E essa é a força gravitacional. A gravidade, essa força gravitacional não é uma descrição do que é a gravidade, é apenas uma descrição da força que ela causa, a força que ela gera. Não é uma descrição geométrica do que é a gravidade. Enfim, a gravidade, todos os corpos do universo, todas as partículas, tudo tem, tem influência gravitacional de outra coisa. A Terra puxa a Lua e a Lua puxa a Terra e vice-versa. A Terra puxa o Sol puxa a Lua, e assim vai nessa dança cósmica. Enfim,
A formulação matemática da lei da gravitação universal é que a força gravitacional é igual a G, que é a constante gravitacional. G vale aproximadamente 6,667,10 a 11 Newton, Newton metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então é um valor muito pequeno, né? Da ordem de 10 a menos 11, um valor extremamente baixo. Por isso que no nosso dia a dia, eu exerço uma força gravitacional sobre meu computador, por exemplo, que estou gravando agora. Só que como nossas massas são pequenas, e o G também é muito pequeno, então acontece que nossa atração não é muito grande, mas conforme eu vou aumentando a minha massa, a minha força também vai aumentando, a minha força gravitacional também vai aumentando. Então, enfim, a força é igual a G vezes M, mzão, vezes mzinho, tudo isso dividido pelo quadrado da distância, ou quadrado da distância. E esse M, então, é a massa do planeta maior, e vezes esse M, que é a massa do planeta menor. E aqui eu tenho um gráfico da atração da força gravitacional. Eu vejo que aqui é uma hipérbole, é um ramo de hipérbole, que ela, enfim, é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então, se eu diminuir o raio, aumentar o raio 2 vezes, perdão, se eu aumentar o raio 2 vezes, se eu deixar o objeto 2 vezes mais longe, eu vou reduzir a minha força à quarta potência. Se eu deixar os objetos 3 vezes mais distantes, eu vou reduzir a força a 1/8. Aqui, perdão, aqui eu falei a quarta potência, mas era para ser 1/4 da força. Se eu deixar os objetos 3 vezes mais longe, então eu vou ter uma nova força, 1/8 da força original. A força gravitacional, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os dois corpos. E aqui temos um esqueminha que eu tenho enfim, uma pessoa na superfície do planeta. Se a pessoa está na superfície do planeta e ela tem massa, então ela vai sofrer uma ação da gravidade da Terra, que é justamente a força-peso. Enfim, então se eu igualar a força-peso com a força gravitacional, P igual a F, peso a gente sabe que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, massa vezes a aceleração da gravidade é igual a G vezes a massa da Terra, vezes a minha massa, a massa da pessoa, dividido pela distância do centro da Terra até a pessoa, que justamente é o próprio raio da Terra. Essa distância aqui que é o raio da Terra. Raio da Terra ao quadrado. Eu posso cortar a minha massa, já que ela aparece nos dois membros da equação. Então, temos que a aceleração da gravidade ela é igual a G vezes a massa da Terra dividido pelo quadrado do raio. Agora, enfim, pegue esses valores, pegue o valor de G, pegue o valor da massa da Terra, pesquise no Google, e pegue o valor do raio da Terra, deixe tudo no SI, né? A massa tem que estar em quilogramas, a distância tem que estar em metros, enfim. Deixe tudo no SI, faça as contas e você vai ver que o resultado vai ser aproximadamente 9,8, que é justamente a aceleração da gravidade da Terra, ao nível do mar. Agora imagine que este corpo, essa mesma pessoa, esteja em cima de uma montanha de altura H. Ou, sei lá, vou para o Everest agora. Então, quando eu for para uma montanha, quando eu for para algum lugar mais alto, sei lá, um prédio de, enfim, não sei quantos mil andares, a distância, então, do centro da Terra até a pessoa vai ser o raio da Terra mais a altura daquele prédio, ou mais a altura daquela montanha. Então, R Terra mais H, tudo isso elevado ao quadrado. Enfim, então como vemos que quanto maior o H, maior essa expressão aqui de baixo, menor vai ser o G, já que são inversamente proporcional ao quadrado. Então, maior a altura, vamos dizer assim, menor a aceleração da gravidade. E aqui temos um gráficozinho que mostra que a aceleração da gravidade no interior da Terra, ela segue uma função linear, ela cresce linearmente. Mas a partir do momento que eu chego na superfície da Terra, na crosta da Terra, ela decresce pelo inverso da distância. Pode perceber, ela vai crescendo de forma linear até que chega na crosta terrestre, ela começa a decrescer com o quadrado da distância.
E aqui temos uma tabelinha que relaciona a altitude com a aceleração da gravidade. Ao nível do mar, aproximadamente 9,83, o cume do Monte Everest, aproximadamente 9,80, maior altura atingida por um balão tripulado, aproximadamente 9,71, órbita de um ônibus espacial, quando ainda lançavam ônibus espacial, 8,70, e o satélite de comunicação, então, 0,225. Agora vamos fazer uma questãozinha. A razão entre os diâmetros dos planetas Marte e Terra é 1/2. Isso quer dizer, então, que Marte ele tem a metade do tamanho da Terra, metade do diâmetro da Terra e, consequentemente, metade do raio da Terra. E aquela entre as respectivas massas é 1/10. Ou seja, quer dizer que Marte é 10 vezes mais leve do que a Terra, 10 vezes menos pesado, entre aspas. Sendo 160 newton o peso de um garoto na Terra, pode concluir que esse seu peso em Marte será... Sabemos que o peso ele não é constante. O peso e massa, na verdade, são duas coisas diferentes. Massa de um corpo é algo invariável. Eu vou ter vou ter 60, se não me engano, eu peso 60, 65, enfim, 65 quilogramas aqui no Brasil, na Arábia, nos Estados Unidos, enfim, em qualquer lugar. Se eu for para Júpiter, eu também vou ter 65 quilos de massa. A minha massa ela é inalterada, a menos que, enfim, eu perca um braço, perca uma perna, enfim, eu vou ter uma massa diferente. Mas, enfim, a minha massa, então, é uma propriedade do corpo, enquanto o peso não é uma propriedade. Se eu for, aqui, por exemplo, esse próprio exemplo, se eu for para o cume do Monte Everest, como eu vou estar sujeito a uma aceleração diferente, eu vou estar sujeito a uma força diferente, a um peso diferente. Ou seja, o peso ele varia conforme varia a aceleração da gravidade. Então, peso e massa são coisas diferentes. Peso é uma força, massa é uma propriedade do corpo. Enfim, agora vamos pegar esse garoto que pesa 160 newton na Terra. É um menino bem esqueléticozinho. Posso concluir que seu peso em Marte será, então, eu pego esse menino com a mesma massa, eu levo para Marte e eu vou querer saber qual vai ser o peso dele. Lembrando sempre que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, temos que achar a aceleração da gravidade em Marte. E aqui eu tenho que a aceleração da gravidade da Terra vai ser igual ao G vezes M Terra dividido por R de Terra ao quadrado. E o G de Marte é a mesma coisa. Aqui era para eu ter dado um separado, né? Enfim. A questão informa que a massa de Marte é 10 vezes menor que a massa da Terra. Ou seja, a massa de Marte é igual a 1/10 massa da Terra. E o raio de Marte é metade do raio da Terra. Aqui está escrito Marte, era para estar escrito Terra. Enfim, então se eu elevar nos dois lados, se eu elevar aqui ao quadrado e aqui ao quadrado, eu vou ter que o raio de Marte ao quadrado vai ser igual a 1/4 do raio da Terra ao quadrado. Deu uma travadazinha aqui o computador, já voltou. Enfim, agora reescrevendo os valores, jogando esse 10 está aqui embaixo, 1/10 aqui embaixo, jogando o 10 aqui para cima, então eu tenho que a massa da Terra vai ser igual a 10 vezes a massa de Marte. Fazendo a mesma coisa aqui com o raio da Terra ao quadrado, jogo 4 aqui para o outro lado, então o raio ao quadrado da Terra é igual a 4 vezes o raio ao quadrado de Marte. Agora, substituindo esses valores aqui nessa expressão, chegamos então G vezes 10 massa de Marte, que é a massa da Terra, dividido por 4R de Marte ao quadrado. Então, passando todo esse 10 aqui, esse 4 aqui para frente, eu chego 10 quartos, 10 quartos de GM, vai ter um problema aqui no meu mouse, 10 quartos de GM de Marte, dividido pelo raio de Marte ao quadrado. Essa expressão aqui do raio de Marte é justamente a aceleração da gravidade de Marte. Ou seja, a aceleração da gravidade da Terra é igual a 10/4 da aceleração em Marte. Prosseguindo, então, se eu for fazer uma razão, eu posso jogar o R de Marte aqui para baixo,
Então, tenho G da Terra dividido por G de Marte é igual a 10 sobre 4. E agora eu tenho, então, a aceleração de gravidade de Marte. Sabendo que o peso é assim, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, e que a massa é constante, então eu posso isolar a massa nessa equação. Digo, então, que a massa vai ser igual ao peso de um planeta dividido pela sua respectiva aceleração de gravidade. Então, o peso da Terra dividido pelo G da Terra é igual ao peso de Marte dividido pelo G de Marte. Colocando o P de Marte aqui para baixo e o G da Terra aqui para cima, então chegamos P da Terra dividido por P de Marte é igual ao G da Terra dividido por G de Marte, que é justamente essa fração, 10 dividido por 4. Agora é só substituir a solução em forma que o garoto pesa 160 newton. Então coloco 160 dividido pelo P de Marte é igual a 10 sobre 4. E fazendo aqui as contas, cortando esse zero com esse zero, jogando 4 e multiplicando com 16, 16 vezes 4 é 64. Então temos que o peso do menino em Marte, 64 newton. Esse foi um jeito que eu achei mais fácil, fazendo por forma de razões, por frações, enfim, razões, frações. Enfim, é o jeito que eu acho mais fácil, mas se alguém achou um pouco confuso por causa do número de frações, pode fazer normalmente, pode achar primeiro a aceleração de Marte, depois jogar na forma do peso e depois achar o peso do menino, que vai dar o mesmo resultado. Eu só acho que é um pouco demorado fazer isso, principalmente para o prova do Enem, que tem pouco tempo para fazer as questões. Mas enfim, caso alguém não tenha entendido alguma parte, pode me perguntar para mim sem problema algum. Agora, corpos em órbita, é a última parte da aula. Imagine agora a Estação Espacial Internacional, que ela está orbitando a Terra. A própria Lua ela está orbitando a Terra, na verdade. Enfim, temos vários satélites artificiais ou natural, como no caso da Lua, orbitando o planeta, no caso aqui a Terra. Então, se ele está orbitando, ele vai ter um vetor velocidade, que vai ser tangente à trajetória, e vai ter um vetor força que ele aponta radialmente para o centro da curvatura. Ora, um vetor que aponta radialmente para o centro da curvatura, e sabendo que essa velocidade aqui é constante, só pode ser a força centrípeta. Ou seja, nos corpos em órbita, a sua força centrípeta é igual à sua força gravitacional. Ou seja, Fc é igual a F. Então, substituindo, sabemos que a força centrípeta é desse formato. Massa do satélite vezes velocidade do satélite ao quadrado dividido pelo raio, que é a distância entre o planeta e o satélite. É igual a G vezes M vezes a massa do satélite. Esse M, no caso, é a massa do planeta. Dividido por R ao quadrado. Agora eu posso cortar a massa do satélite dos dois lados e eu posso cortar esse R com esse quadrado. Ou seja, tirando a raiz disso aqui, eu tenho que a velocidade orbital, a velocidade com que um satélite orbita o planeta Terra, vai ser igual a raiz quadrada de G vezes M, que é a massa da Terra, dividido pela sua distância. Ou seja, a velocidade de um objeto em órbita não depende da sua massa, só depende da sua distância até o centro do planeta, no caso a Terra. Agora vamos imaginar que vai ter um foguete saindo da superfície do planeta e chegando a alguma altura H, ou seja, eu vou lançar o foguete para ele sair da Terra e ficar em órbita. Ou seja, eu vou ter que escapar do planeta. Quando eu escapo do planeta, eu vou ter que fazer um determinado trabalho. Esse trabalho vai ser justamente o trabalho, a gente sabe que trabalho é igual a força vezes deslocamento. A força é a força gravitacional e o deslocamento é o próprio raio do planeta. Então, multiplicando esse R dividindo por R ao quadrado, então chegamos que o trabalho para poder sair da órbita vai ser igual a GM, Gmzão vezes Mzinho dividido por R. E a gente sabe que a energia mecânica, isso é o trabalho, pode se transformar em energia cinética e energia potencial. No caso, eu vou colocar energia cinética. Por que eu vou colocar energia cinética? Porque para um foguete sair, ele tem que ter velocidade. Quando ele tem velocidade, então ele vai ter energia cinética. Ou seja, dizemos que a energia cinética vai ser igual à energia potencial gravitacional, que é a energia relacionada à altura. Que é justamente essa forma do trabalho que acabamos de achar.
Então, substituindo novamente os valores, m vezes v ao quadrado dividido por 2 é igual a mzão, a g vezes mzão, vezes mzinho, dividido por r. Então, cortando o m aqui nos dois lados, cortando, passando o 2 aqui para cima e tirando a raiz quadrada, temos então que a velocidade de escape vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de g vezes m dividido por r, que é justamente essa expressão. Ou seja, a velocidade de escape é igual a raiz de 2 vezes a velocidade orbital. Então, para eu escapar de um planeta, eu tenho que ter raiz de 2 vezes a velocidade orbital daquele mesmo corpo. Agora, uma questãozinha da Unicamp. Eu tive um pequeno problema aqui com a gravação, então, enfim, para terminar a aula, essa questão da Unicamp. Primeiro, ele quer saber que a questão diz que um míssil é lançado horizontalmente em órbita circular rasante à superfície da Terra. Essa informação é importantíssima. Essa informação que é lançado horizontalmente. Por quê? Porque aqui nesse caso, como aqui está representado na figura, no meu lançamento do foguete, aqui no caso, vamos supor que seja um lançamento na vertical. O foguete não esteja aqui, ele vai na vertical. Esse lançamento é como se, imagine um canhão que está com aquela bola de canhão. Então, enfim, acende, a bola dispara. A bola, o canhão, na verdade, ele está inclinado. Ele não está na vertical, ele está horizontal. Ele está na horizontal. Então, a questão informa que o míssil é lançado de forma horizontal, de tal forma que, lançando horizontalmente e rasante à superfície quer dizer que ele está bem encostado no chão mesmo. Está bem encostado no chão mesmo. Isso quer dizer que ele mais ou menos vai ter uma trajetória parecida com essa. Como ele vai ser lançado horizontalmente, então ele vai ser lançado desse jeito. Se ele fosse lançado verticalmente, seria desse jeito. Aqui para cima, e aí se aplicaria essa fórmula. Mas, como ele foi lançado na horizontal, então temos que usar a força centrípeta, que no caso vai ser igual ao peso, já que ele vai estar em um movimento curvilíneo uniforme, um movimento circular uniforme. Então, Fc vai ser igual a P, a força centrípeta mv² dividido por r² é igual a mg. Corta o m dos dois lados, passa o r aqui multiplicando com g e tira a raiz. Então, a velocidade é igual a raiz de g vezes r. G, a gente sabe que é aproximadamente 10, né? Enfim, então coloca. E R é o raio da Terra, que a questão já deu também. É 64, enfim, 6.400 quilômetros. Só que eu tenho que transformar esse quilômetro para metro. Então eu multiplico por 1000. 10 a terceira, 10 a 3 é igual a 1000. Então eu vou fazendo os passos. Tirando a raiz quadrada disso tudo, eu posso pegar esses dois zeros que estão aqui e colocar no expoente. Então fica 64 vezes 10 na quinta, vezes 10. Que é a mesma coisa que 64 vezes 10 a sexta. E agora eu tiro a raiz quadrada disso tudo. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 10 a 6, 10 na terceira. Então a velocidade de lançamento horizontal é de 8.000 metros por segundo. Agora, letra B. Como o míssil está em um movimento curvilíneo uniforme, o espaço de um MCU é 2πr. É a circunferência do círculo, no caso, a circunferência da trajetória. Então, a velocidade é igual a 2πr vezes t, que é o período. Admitindo que ele só deu uma volta, né? Para o período coincidir com o tempo com ΔT. Enfim, então, jogando o v para baixo e o t para cima, temos que o período vai ser igual a 2πr dividido pela velocidade. A questão pediu para usar π como 3. Tome 3 como valor aproximado de π. Então eu coloco 2 vezes 3 vezes o raio da Terra, que é 64 vezes 10 a quinta, como já mostramos aqui, dividido pela velocidade que encontramos na alternativa A. 8 vezes 10 a terceira.
Isso aqui, se eu for fazer a conta, 64, eu corto com 8, dá 8 aqui em cima, o 10 a quinta eu corto com 10 a terceira, sobra 10 ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes o 8 que sobrou aqui do resto, dá 48. 48 vezes 100, então dá 4.800 segundos. Eu posso colocar essa resposta de 1.400 segundos, como eu coloquei aqui, mas eu também posso colocar em minuto. Se um minuto tem 60 segundos, então 80 minutos tem 4.800 segundos. Enfim, essa foi a aula de gravitação. Caso alguém não tenha entendido alguma coisa, você pode me perguntar sem maiores problemas.